Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. É um prazer estar com vocês novamente nessa quinta-feira, aprendendo tantos ensinamentos da nossa irmã Joana de Ângeles. E hoje nós vamos começar o capítulo 3º do livro Amor, Imbatível Amor. Nós sempre procuramos mostrar para vocês, porque vez por outra as pessoas nos perguntam, né, qual é o livro que vocês estão estudando no trabalho, né, lá da quinta-feira, do Grupo Espírita Casa de Guará, em Itabuna, na Bahia. Aí eu digo, olha, eu costumo, vez por outra, estar sempre mostrando. O livro é o de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. E hoje, nessa quinta-feira, nós vamos começar o capítulo 3º, que nós já tentamos, já explicamos e vamos voltar a explicar, que a Joana de Ângeles usa uma metodologia de divisão de capítulos nesta obra, Amor, Imbatível Amor, em que ela traz o capítulo, que é o tema, no caso, que nós vamos estudar a partir de hoje, o capítulo 3º, o título é Fugas da Realidade. E ela trabalha esse grande tema de fugas da realidade, neste capítulo 3º, né, em 4 subtemas. Primeiro ela faz essa introdução, que é a forma, né, metodológica que ela encontrou para colocar a gente dentro desse tema de estudo maior, chamado Fugas e Realidade, para mostrar por que a gente foge da realidade e qual é a realidade e qual o significado que ela tem para nós. Então, ela vai trabalhar depois o hedonismo. Na próxima quinta estaremos juntos aqui no Grupo Espírita Casa de Guará, trabalhando o hedonismo. Depois ela vai trabalhar o eu e a ilusão, onde nós vamos poder fazer uma aferição das nossas condutas pessoais a respeito do eu, né? Esse eixo eu-self, mas no caso ela está focando no eu e essa realidade que me cerca e como é que esse eu egótico, egoístico, egoísta, como é que ele faz a leitura dessa realidade. Então, a partir dessa leitura de realidade, que é uma interpretação da minha percepção sobre a realidade, como é que eu vou me importar enquanto espírito imortal. Depois, ela vai trabalhar a questão da dualidade do bem e do mal, dentro dessas fugas da realidade, e, por fim, ela vai fechar o capítulo com a busca da realização. Então, ela traz uma solução nesse capítulo, como ela trouxe nos anteriores, a respeito das fugas da realidade. Olha a sagacidade da nossa irmã Joana de Ângeles para trabalhar um tema complexo, com essa abordagem filosófica, abordagem psicológica, essa abordagem sociológica, né, cultural, de uma realidade que está em nosso entorno e como é que nós interagimos enquanto espírito imortal dentro dessa realidade externa. Então, o que é que ela vai mostrar? Ela vai mostrar um self que tem uma realidade interna e vai mostrar como é que a personalidade vai se construindo, né, dentro dessa realidade externa, que é o mundo que nos cerca, né? Como eu vou percebendo, como eu vou fazendo as leituras interpretativas e vou então construindo a minha personalidade dessa existência, desta reencarnação. E para cada construção ou estrutura de personalidade, né, trabalhada e construída numa existência, nós vamos então colocando pequenas porções de crescimento espiritual, né, de crescimento das forças morais que nós já conquistamos, para o espírito imortal, que é a construção dessa individualidade. A individualidade, ela é construída nas etapas reencarnatórias. Em cada etapa reencarnatória,
nós vamos ter então a construção de uma personalidade. Então, o espírito imortal, enquanto individualidade, ele vai mesclando as experiências, né? Todas como necessárias para o seu campo evolutivo. Todas. Se em alguma existência a gente faz a estagnação, né, faz aquela paradinha em algumas existências em nosso processo evolutivo, a gente faz isso usando o livre-arbítrio. É uma decisão nossa, então nada a ver com a gente colocar Deus nisso aí, é porque Deus quer, isso estava previsto, não. Ele nos deu a razão e nos deu a inteligência para que a gente aprenda a pensar, aprenda a discernir diante dos fatos, né, de uma forma que não coloquemos uma emoção doentia para alterar as interpretações dos fatos e então tomarmos decisões errôneas, que mais tarde nós vamos viver as consequências dessas escolhas que nós fazemos, né, durante as nossas existências. Então, como é que a gente foge da realidade? Como é que Joana começa, né, esse capítulo terceiro do livro Amor Imbatível Amor? Ela diz que é graças ao processo de individualização, ou, né, esse individuação, esse processo que eu já expliquei para vocês e que vocês já aprenderam. Tem um final esse processo de individualização. Olha, gente, o final é a perfeição relativa aqui na Terra. Mas vamos lembrar que nos diversos mundos ou planetas que estão ao redor do Sol, nós temos planetas cuja civilização está muito mais avançada do que a nossa, em termos tecnológicos e em termos afetivos morais. Porque não adianta ter só uma asa, né? Você crescer em tecnologia e não saber trabalhar com as emoções, não saber trabalhar com a afetividade, para o equilíbrio dessas vivências nos intermundos, né, de um planeta para outro, no seu próprio mundo ou seu próprio planeta e no seu micromundo, que é o seu lar. Né? De repente, a gente pode se tornar uma sumidade numa determinada área, mas dentro do lar, o ego é uma incapacidade de compreender, de tolerar as dificuldades dos pares ou daquelas pessoas que comungam conosco, né, no trânsito da existência. Vocês devem conhecer muita gente assim, devem viver essa experiência de intolerância, de incapacidade do ego, né, de fazer esse acolhimento, de acolher e ser acolhido. Então a gente tem essa dificuldade muito grande, todos nós que estamos particularmente aqui no planeta Terra, né? Um agradecimento a Jesus pelo trabalho de agregação das moléculas, de construção do nosso planeta, né? Do trabalho enorme desse eixo magnético que tem o planeta Terra em sua trajetória de rotação e translação, e para abrigar nós outros todos, os 8 bilhões, cerca de, né, que estamos encarnados aqui, como também os mais de 20 bilhões que pululam ao redor do planeta em condições muito diferenciadas. E essas condições estão de acordo com a nossa perseverança, com a nossa coragem, com a questão de sabermos identificar essa grande dualidade que ela vai trabalhar depois, o que é o bem e o que é o mal, e são dois grandes conceitos da filosofia, né, e que Jesus trabalhou muito bem, e que Paulo de Tarso, né, trabalhou também em suas cartas, fazendo orientação para tantos, né, que estavam ali nas lideranças das igrejas primitivas. Então, ela vai falar que é graças a esse processo do ser que vai superando as etapas, né? Aquela primeira etapa, então, na fase animal, né, onde há um princípio de formação do ego, a gente pensando aqui naquele trabalho, né, freudiano, que então faz essa divisão tópica, que nós temos um ego que faz a leitura da realidade, o ego é necessário para a nossa existência
na Terra, que nós temos um superego, que seria uma instância de censura, e que o ego precisa fortalecer o superego, porque é o ego quem esclarece o superego, né? Porque a instância de censura, ela nasce dos nossos complexos, né? Das nossas leituras de mundo, que estão muito arraigadas ainda, os complexos de inferioridade, as crenças religiosas, né, fechadas, as intolerâncias, as predisposições para a raiva intensa, que termina virando guerras na própria família, contra a própria pessoa, porque a própria pessoa, nos ensina Joana, que ela se declara uma guerra para ela mesma, quando ela desiste de viver, quando ela percebe, né? O ego percebe que ele não tem o domínio do corpo. Vocês sabiam que o ego não tem o domínio do corpo? E que isso gera no espírito uma frustração? Porque ele quer dominar os sistemas do corpo, não consegue. Quando um sistema adoece, por exemplo, seja respiratório, seja o sistema imune, né, uma baixa no sistema imune, seja afecções no sistema esquelético, qualquer sistema que adoece, o ego se debate para fazer a reparação. Ele procura ter aquele passe mágico de Jesus, né, que tocava e refazia os corpos. Mas nós não temos ainda o acesso a esse plano metafísico, porque para isso não basta ser técnico, é preciso ser amoroso, ser afetivo, num grau semelhante ao processo evolutivo e o local, o lugar onde Jesus conseguiu chegar. Porque todos nós somos frutos de um processo evolutivo, o espírito imortal. Então a Joana traz essa, esse foco, né, no ego, com esse poder total, né, em comparação com os poderes que a gente disputa em nossos lares, né, no ambiente de trabalho, na sociedade que a gente está. E ele pensa, o ego, que também é o espírito, né, que ele pode ter o controle de tudo. Então, quando esses sistemas adoecem, seja por um processo psíquico, biológico ou biológico psíquico, né? Porque tem essa mão dupla, né? O corpo adoece, o espírito vai adoecer junto. Ou então a mente adoece e o corpo vai receber os reflexos poderosos desse pensamento de adoecimento, né? Seja pelos inúmeros transtornos que nós desenvolvemos, né, que o espírito, esse processo de individualização, ele desenvolve e vai agredindo o corpo biológico. Então, vai impedindo a produção dos hormônios da felicidade, né, e vai produzindo outros hormônios que criam mal-estar ao nosso corpo, porque são as grandes escolhas de como é que eu quero viver. Como é que eu quero viver vai ter consequência, né? Eu vivo assim, mas gostaria de viver assado. Se você vive assim, avalie as consequências desse seu viver assim. Se você gostaria de viver assado, avalie as consequências disso, para depois não sofrer, tanto no corpo biológico como no espírito imortal, essas consequências que a maioria das vezes, como nos ensina Joana de Ângeles, elas são profundamente desastrosas para o processo de individualização. E mais frustrado fica o espírito por perceber que ele não detém o poder de comando, o poder de liderança no corpo onde ele se abriga. Porque os sistemas trabalham numa consonância, né? As células, elas se abrigam em cada sistema, funcionando como microcorpos orgânicos, né, que dão impulso ao trabalho dos sistemas no corpo físico. E aí o espírito percebe que ele não pode controlar tudo. Então, se o corpo é acometido de um câncer, por exemplo, mesmo que se recorra, né, à técnica,
da ciência, vai ter uma hora que o espírito vai perceber que a própria evolução da doença poderá dar algumas paradas para oportunizar o espírito para raciocinar, para avaliar, para pensar nessa dualidade do bem e do mal, para perceber se ele está errando muito, o que acertou, o que ainda erra, e fazer esse balanço, essa equação da vida. E então a gente tem essas oportunidades de ajudas no mundo espiritual, né, de intercessões que dizem assim, ele, ela, vamos segurar um pouco para ver se o raciocínio chega, se o discernimento se alarga um pouco mais e a pessoa para pensar a respeito das suas próprias ações. Mas sempre o espírito está desconfiado, apesar da fé, apesar da técnica, da ciência, ele sempre tem uma desconfiança de que aquela doença poderá voltar. Quando a própria técnica já diz que você tem um prazo de 5 anos ou 10 para as recidivas. Então, esse processo de remissão, que é a cura do corpo, que a gente busca, que é um retorno ao estado de normalidade anterior, ele vive por um fio em nossa existência. Qualquer deslize do pensamento, né? Qualquer pensamento intrusivo que desvie, né, o nosso foco de uma espécie de conversão, né? Que você sai da vida no mundo para estar mais conectado com as lições de Jesus, porque o próprio Jesus já nos ensinou que a gente chega e só poderá chegar até Deus através dele. Então, se eu não sei o que Jesus me ensinou, como eu quero chegar até Deus? Então, a gente tem também os intermediários que estão entre nós e Jesus. E aí os milhares de espíritos protetores, né? Os que protegem o nosso país, os que protegem o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, os que protegem nosso bairro, os que nos protegem pessoalmente, nossos anjos guardiães, espíritos afins, amigos, familiares. Olha, a gente tem uma pleiade de pessoas maravilhosas que querem que a gente acerte. Mas Joana vai falar que nós estamos presos a essa leitura de mundo, que é uma leitura fundada no egoísmo, né? E que quando a mente percebe, né, que ela não tem o comando sobre o corpo biológico, aí a gente vai entender mente como espírito, é um choque que toma. Fica em estado de choque. Eu não detenho o poder de impedir que meu corpo adoeça. Veja todos os dias essas doenças que nos acometem, né? Um processo renal, leve ou mais grave, é uma virose, é uma gripe, são tantas inflamações, né? Inflamações no esqueleto, nós somos acometidos no corpo biológico de tantas afecções, né, que muitas vezes nos impedem de realizar plenamente nossas atividades, e aí a gente não para, que a força da mente, como nos ensina a Joana de Ângeles, ela pode nos empurrar com as doenças para uma autopunição. E é um processo de autopunição que, para a maioria, é inconsciente. Porque, no fundo, a dificuldade que a gente tem é discernir entre o bem e o mal, nos leva a fazer escolhas errôneas diante dos ensinamentos de Jesus, e aí passamos para esse estágio de autopunição. A gente se autopune, mas como é isso? Essa autopunição, ela disse que a gente precisa entender que é o próprio ego quem estabelece os mecanismos patológicos inconscientes da depressão. Então, o processo de depressão é também uma autopunição. Olha, essa autopunição, ele age como um mecanismo de defesa contra o sofrimento, contra a dor, contra a carga de agressividade
que é o processo depressivo, quando o ego descobre que ele não é senhor nem dele mesmo, nem do próprio corpo biológico. Ele não tem esse comando total, como ele imagina, né? Que é o processo da ilusão do poder. Eu posso, eu quero, eu determino, tem que ser do meu jeito. Então a Joana vai dizer que o egoísmo é invejoso. Olha que interessante. Aí eu fui parar nesse parágrafo. Nossa, eu nunca pensei que o egoísmo é invejoso, que a inveja nasce de um ego adoecido. Tá vendo aí? Ele é invejoso porque ele aspira a tudo, né? E ele tem um prejuízo. É o prejuízo dele não conseguir de deter os processos invasivos de dores como ele gostaria. Não consegue. Ele não consegue deter. Ele inveja o corpo, porque o corpo tem suas próprias leis, né? E trabalha segundo suas próprias leis, que ele desconhece, que o ego desconhece e não pode dominar, porque é um processo automático, dirigido por uma necessidade evolutiva que o ego não alcança. Então a Joana vai dizer assim: olha, é uma instância metafísica que está aí determinando os seus processos de estar no mundo. E você, ó, não acordou para isso. Está embotado nas coisas do mundo, mas não para pensar as razões pelas quais você está no mundo. Perceberam a dualidade? Do du e do mu. Então, o que é do mundo e eu estou no mundo. Então, do mundo, planeta Terra, ser um planeta de expiações e provas. E eu, no mundo, tenho que viver as minhas lutas particulares, enfrentar os meus processos mais difíceis ou perigosos para conseguir perseverar, combater essa instância ainda do ego animal, né, por esses momentos primários que nós passamos lá e que uma grande maioria de nós ainda não saiu, né, desse estádio. Então a gente precisa compreender estes processos e dizendo, o ego então, o que é que ele faz? Já que o corpo não me obedece, porque eu quero deter o processo de invasão das células cancerígenas, mas o corpo não me obedece. Então eu vou fazer uma opção que é uma opção do mal. Olha a minha dificuldade em fazer a diferença de bem ou mal. Eu faço a dificuldade do mal. O que eu faço? Eu mato o corpo para parar de sofrer. Aí a Joana disse: o espírito, por um egoísmo doentio, ouve, muitos leem, mas não conseguem discernir que aquele corpo que ele quer matar para parar de sofrer foi uma oportunidade dada por Deus e pedida por você, pedida por mim. E muitas vezes a gente trabalhou para alcançar aquilo ali, né? Aquele sofrimento ali, ainda que seja inconscientemente, por falta de usar o discernimento, a razão e a inteligência. E aí a gente quer então dispensar o objeto do sofrimento que a gente acha que é o corpo. Então mata o pai, mata a mãe, mata os irmãos, mata os amigos, mata os inimigos, atropela e mata quem não pensa como eu, quem não tem não tem as escolhas iguais às minhas. E ela disse que essa é uma insânia na qual o espírito se debate. Olha que insânia! Ela diz que lutar pela sobrevivência é a tarefa específica da mente. Da mente, lutar pela sobrevivência, para viver bem. Porque essa oportunidade da existência, a Joana disse que a gente precisa saber que nós moramos num hotel de 5 estrelas, que é o planeta Terra. Tá aí. Vocês moram, acho que já é de 6 estrelas, né? Porque a medicina é tão avançada.
né, os problemas ambientais mais contidos, a tecnologia no avanço, numa velocidade incrível, e está o homem, ser humano imortal, enquanto espírito imortal, numa voracidade de engolir o tempo para resolver suas questões das dores da alma com a mesma velocidade do tempo. Mas o tempo é o ser da filosofia. Ele não vai lhe ajudar, né? O tempo, que é este ser da filosofia, ele tem duas instâncias. Tem o tempo do relógio, aquele que a gente conta a hora, né? E tem nosso tempo interior. Então, Joana diz, cuidado com essas fugas da realidade. Olhe o seu tempo interior. Há quantos mil anos Jesus lhe convida para uma mudança e você resiste? A realidade é o convite para a mudança. E a fuga é a opção pelo prazer imediato, pelo poder. Então a Joana diz que este é um ego invejoso e doentio, né? Que por não poder ter o domínio do corpo, nem do clima, nem da natureza, ele prefere destruir o corpo, alterar o clima, os recursos tecnológicos e alterar a natureza, também com os recursos tecnológicos, para prover uma necessidade doente do espírito. Minha irmã Joana, você é inigualável. Mas ela faz assim, terminando essa primeira parte, né, sobre fuga e realidade. Olha que coisa linda que ela diz. O ser humano está fadado à glória solar. E lembre-se que Bezerra de Menezes, na última comunicação através do nosso irmão Divaldo Franco, ele disse que não há mais tempo solar para esperar a nossa decisão de mudança. De mudança. Não há mais tempo solar, porque nós já estamos dentro do furacão das questões no planeta Terra, né, que estão aí postas pelo próprio homem e seu egoísmo desenfreado, para que todos vivam essas horas de dificuldade. E aí vem a questão da afetividade do amor, que ela trabalhou tanto nos 2 primeiros capítulos, que é o amor e é a afetividade. Quem vai estender a mão para essas criaturas que têm tanta dificuldade em fazer essa dualidade entre o bem e o mal, não é? E ela diz que essa diferença entre o eu e a ilusão, ela precisa com rapidez ser estabelecida. Não há mais tempo solar. Então, cada qual vai ter que cuidar de si, da melhor forma que puder, com os seus esforços, com os processos de autoconhecimento, com o coração mais amenizado para todas essas questões. Estenda a mão, ampare, mas deixe que cada um escolha a sua estrada. Então, a gente fica com essa pergunta. Qual é a minha estrada que eu escolhi? Qual é a sua estrada que você escolheu? E a gente vê em todos os campos do conhecimento humano. Avalie que estrada eu escolhi, no que eu acredito ou acreditei. Quais são os meus reforços de argumentos para ter escolhido desse modo? Quais as consequências que eu posso sofrer com as minhas escolhas? Então é preciso parar para a reflexão, como nos diz Joana. A Joana chama atenção para algo aqui importantíssimo também. Ela diz que esse processo de crescimento individual, né, o processo de individuação, em suas dificuldades, é preciso ir derrubando as couraças que nós construímos ao redor de nós mesmos. Em cada existência, a gente constrói uma couraça. Ou na mesma existência, a gente constrói várias couraças que são feitas e realizadas por energias de péssima qualidade. Por exemplo, uma jovem que desde jovem faz a opção pelo aborto.
e renega a maternidade. Ela está criando uma couraça de energia em seu campo genésico. Está fazendo uma alteração tremenda nesse chakra que comanda esses órgãos reprodutivos, esses órgãos do afeto e essas couraças, que o nome é esse mesmo, visto do plano espiritual, como os médicos, os técnicos, a obra de André Luiz é rica nisso aí, o André Luiz explica muito bem, são camadas de energias que parecem coros envolvendo, deixando surdo para as emoções positivas e criativas. E que esses processos é uma dificuldade enorme para os técnicos do mundo espiritual, né? Eles tirarem essas camadas de energia para elas se diluírem, mas eles não podem fazer isso sozinhos. Eles precisam da nossa ajuda. Então os técnicos vêm, desbastam e a gente reforça com o pensamento negativo em cima da opção que a gente faz pelo aborto, pela negação da maternidade. Mas a psicanálise vem nos ajudar, né? Como a psicologia profunda, né? Como os ensinamentos do próprio Jung, né? Que esse é um processo individual. Eu não ensino para você, nem você ensina para ninguém. O que você pode fazer é exemplificar. E com o seu exemplo, você enriquecer a vida daqueles que já estão acordando. É assim que nossa Joana fala, né? Ela diz o seguinte: os recursos bioenergéticos, né, e outros que as modernas ciências da alma dispõem aí para nós, que estão colocados ao nosso alcance, são intervenções que podem nos ajudar a melhorar o nosso bem-estar enquanto encarnados aqui na Terra e enquanto desencarnados, ao redor de psiquismos que os atraem, né, pelos desastres que fizemos juntos com outras pessoas durante reencarnações anteriores, pelas traições que fizemos, né, pelos comportamentos do mal que nós tivemos para com outras pessoas e que destruímos suas vidas, sei lá, tantas coisas se pode fazer, e que essas pessoas guardam um rancor tremendo contra nós. E aí vamos seguindo as nossas oportunidades de reencarnação, completamente cegas para o processo afetivo, porque também todos os obstáculos que elas criam para que a gente não se desenvolva, não cresça espiritualmente, não tenha força de vontade decidida para as suas metas, criar as metas, perseverar e alcançar as metas. E fazer avaliações periódicas para alcançar essas metas. Essas criaturas vão criando impedimentos em nossas vidas. E a gente precisa estar atento para essa compreensão, né? Mas ela diz que é uma pleiade de amigos espirituais, como a gente já citou aqui, que todos eles estão juntos, objetivando o nosso crescimento interior, enquanto espírito imortal. E especificamente na conquista do superego, porque o superego, enquanto essa instância de censura, né, ele aprisiona, né, os superegos rígidos aprisionam o espírito numa leitura de mundo, porque nos falta o conhecimento, nos falta o esforço para a reflexão, nos falta a boa vontade de fazer a divisão dessa dualidade entre bem e mal. E aqui, meus amigos, estamos, né, iniciando o terceiro capítulo. Eu sempre chamo a vocês a atenção. Os capítulos dessa obra são divididos em subtemas. Hoje nós estamos fazendo uma introdução ao capítulo terceiro, que se chama As Fugas da Realidade, para poder, então, no próximo encontro, a gente estudar sobre o hedonismo, né? Como foi que isso surgiu na história da humanidade, como nós aprendemos enquanto reencarnados, provavelmente, naqueles momentos da criação do hedonismo, né? Por que ele nasceu, quais as consequências, nós vamos trabalhar isso no próximo encontro. Então, que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe, abençoe a todos vocês em seus momentos, quando puderem ouvir esta conversa,
nossa, transmitida por Joana de Ângeles. Peguem seus livros, se vocês tiverem o livro Amor Imbatível Amor. Se não tiverem, vão à biblioteca do Grupo Espírita Casa de Guará, peçam emprestado. E aí vocês vão aprofundando o conhecimento, vocês vão aprender a ir trabalhando a sua mente nessas questões superiores que enriquecem o espírito. Então, que a paz do Mestre Jesus nos dê uma semana criativa, uma semana feliz, uma semana leve.